É verdade, sim senhora. É muita verdade mesmo. Eu critico aquelas... Aí quando tu quiseres falar no gueto, fala comigo, bacana. Eu critico aquelas cabras que cantaram com os Black Company, não sei o que, do gueto, que andam aí a dizer no gueto passa fome, no gueto não sei o que. Elas nunca tiveram um dia no gueto. Passa fome. Eu só lhes dou uma semana na minha vida. Uma semana na minha vida e eles têm a cabeça perdida. Vem da gueto, eu sou do gueto. Vem da gueto, somos da gueto. Vem da gueto, eu sou da gueto. Vem da gueto, somos da gueto. Comercial, não, faça algo mais real. Portugal, não vou mais ficar calado. Estou disposto a falar. Da gueto pronto a ajudar. Estou pronto a lutar. Vem da gueto atacar. Na minha rima dou-te a dica, percebe se não queres briga desatina. Vais conhecer a minha ira, fria como uma espada, meu nome, a minha arma depressa te ponho barra, sem mesmo tu dás por nada, um tapuz carei de separ no sentimento. É bem da gueta atacar, um novo estilo imbatível é a minha maneira de rapar. Yeah, é bem da gueto. Vem da gueto, tigre gueto, Umbras é a minha área, degradado, uma barra, minha rima nunca parte da BUE começou, da gueto teve que continuar, porque o ganso português um dia tinha que começar, e foi num bairro degradado, onde tudo começou, onde 3 mais 1, 4, 5, 6, 10, 10 se juntou, e não nos tentes cheguei, somos muito rápidos para ti, nossas rimas são de altas escalas, são de puros OG, nós já falamos a verdade, a nossa rima nos uniu, essa merda de bebeu, vão para a puta do pariu, e não nos tentes estigar, é melhor se porem-se de lado, se não sabem o que é viver num tigre bairro degradado, e essas putas da merda que só toa sabem falar, dizer que olha, a falar a verdade, não é? Vai estar a dizer que não sabe nadar e não sei o quê. Isso não é nada, pá. E o que ele está a dizer? Está ali a rolar, a falar, não diz nada. Tá, que foi para a praia, já, ficou bem adaptado. Eu acho que quando o rap se torna comercial, o rap fracassa. O rap comercial não fala nada. O rap comercial acaba por ser só uma paródia de ei, oh. Rimam com qualquer palavra, não se interessam por entregar mensagem, porque o mais importante no rap é a mensagem. Black Company! É dedicado aos Black Company. Diretamente para os Black Company. Os gajos têm que pensar nas dicas que os gajos andam para aí a mandar à toa, porque os gajos falam à pressão. Os gajos é só para engraxar o pessoal aí. Os gajos sabem o que é o rap. Os gajos sabem, os gajos estão para aí a Não fingir pode que não ter do sabem, quinta, mas não os gajos pode sabem. Os gajos quando escrevem, não escrevem, estás a ver? Não escrevem tipo rap. Não escrevem o que se passa. Os gajos escrevem o que passa na cabeça do pessoal aí, para enganar o pessoal, estás a perceber? Pá, é assim, há uma coisa que não se pode esquecer na história do rap, é que o rap surgiu primeiro por diversão, não é? As coisas começaram assim, havia parties, havia festas, em que havia basicamente o seguinte, eram dois giradiscos, um material de som, chamado Sound System, e havia os DJs, estás a ver? Já mais comercial, sou os direitos, não me levem a mal. É real, já mais comercial, sou os direitos, não me levem a mal. Há quem diga ser rapista, vive no mundo da ilusão. Sonho principal ser famoso, ir cantar na televisão. Nem que fales de cocô, seja lá do que for. Manda qualquer dica e já é grande cantor. Mas não é bem assim, há que dar conta do recado. Um G que é um G, fica sempre lado a lado a acompanhar e a dizer aquilo que quer pensar. Digridade sem parar. Mas era por divertimento, percebes? As letras que eles cantavam, que eles rapavam, aliás, não eram de contestação social nem de emanação de problemas que eles estavam a viver no bairro. Era, sei lá, vamos curtir, vamos dançar, beber os copos, engatar umas miúdas e essas coisas todas. Era isso que eles emanavam. Depois aquilo foi apropriado com influências jamaicanas, do ragamuffin e dessas coisas todas, faziam com que o rap cada vez mais se tornava numa linguagem do bairro, percebes? Mas no início aquilo era por divertimento, percebes? Eu vou-te dar exemplos, os primeiros discos rap surgiram, o Grande Master Flash, o Sugar Hill Gang, pá, em nenhuma das letras quase tu vês um discurso de cariz social e reivindicativo, percebes? Agora entra o Bibi, estou na casa de Bibi. Se tiver sorte de então, não ponhas as pernas aqui. Vou-te a falar ao mesmo tempo a dar a dica. Porque a família forma uma clica, já vem de há muito tempo que esta merda começou. E a vida continua, não sei onde vai parar. Mas isto é realmente a vida de rua. Se queres acreditar, se não acreditas, vai-te mesmo cagar. Porque estou-me a foder, bandidos estão-se a lixar. Eu estou a dar a dica como é que é.
E aquilo que acontece, se calhar, com os Bad Company é um bocado isso, percebes? Se calhar os médias e a comunicação social ancorou demasiado a linguagem do rap, a linguagem do gangster rap, estás a ver? A linguagem da reivindicação, da luta e tentar um pouco agarrar a imagem dos bairros da periferia de Nova Iorque e Nova Iorque ou de outras urbes norte-americanas e pô-la diretamente no contexto português. Agora entro eu, vamos encontrar, é fudido, tens razão, nós não vamos mais parar, nós não vamos nos vender, nem sequer queremos saber, depois negros ignorantes nós não estamos a foder. 1, 2, 3, entrando no sem contra-ataque, batendo sempre certos como um puro tic-tac. E só para negros como nós, ao mais que damos voz, algo proibido no tempo dos nossos avós. Quem aqui não há, mas Isso não resulta, percebes? São verdades diferentes, assim como o rap também é diferente nesse tipo de contexto. Agora, não é uma particularidade portuguesa do rap em Portugal ter surgido com os Black Company, percebes? Ou com um discurso muito menos preocupante, ou muito menos preocupado a nível social. Chamem-nos bandidos, tanto se dá como nos deu, já nos explicamos, ninguém nos entendeu. Se foda, caga nisso, nós vamos sempre em frente. Agora um bigalô para toda a nossa gente. É real, é mais comercial, somos diretos, não nos levem a mal. Um preto mata um branco, homicídio de primeiro grau. Um branco mata um branco, acidente. Um branco mata um preto. Esse é mais um preto que morreu. É evidente que sim, as coisas que têm acontecido sistematicamente ao longo destes tempos mostram a necessidade dessa denúncia e essa denúncia teria e tem e vai sendo cada vez mais forte porque evidentemente o dia-a-dia das pessoas nos bares limítrofes das grandes cidades é exatamente o motivo para uma coisa dessa. Isso nos bares não precisa de nenhuma coisa prática. Vai aos bares. Antes ia até estas últimas eleições, ia aos bares aos fins de mês para ficar com o dinheiro das pessoas que recebiam dinheiro. Foi ridículo, uma vez contámos aqui nesta mesa uma história de que o dinheiro cheirava a peixe, porque era de uma peixeira que tinha vendido, mas isso não interessa, é preciso uma justificação para ter, evidentemente, ao fim do mês, ter 80 ou 100 ou 60 contos. Não são histórias, são realidades. E agora vai aos bares quase todos os dias, quase todos os dias. Polícia é uma merda. Polícia é uma grande merda. Epá, há certos casos que eles têm razão, né? Eu respeito o trabalho deles, é o trabalho deles, é isso mesmo, é apanhar os marginais e... Epá, fazer um género de uma limpeza, mas também não é por uns que pagam os outros. Eu aí há pouco tempo, há coisa de um ano, levei um tiro no braço, sem fazer nada. Preto, 14 anos, nas Fontainhas. Por aí fora, grávidas agredirem-se, invadem-se os guardas Fontainhas, com um infantário, com miúdos de 4, 5, 6 anos, de metralhadoras na mão, a atirar toda a gente para o chão, como se os miúdos estivessem ainda na guerra, quer dizer. É esta a atitude da polícia. Isto é dramático, porque para uma criança que vem de Angola a fugir a uma guerra, chegar aqui e no sítio onde podia estar normalmente, no seu infantário, entrarem pessoas de metralhadora sem nenhuma justificação, porque não me digam que também vão procurar logo aos miúdos de 4 anos. Né? Quer dizer, não tem sentido. Puro pensamento, conselho que me